Tudo sobre Pituca e especulação no Atlético, além das últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Preciso falar agora sobre Jair e Vasco da Gama. O atleta não foi relacionado para a próxima partida do Vasco desse final de semana no Campeonato Brasileiro. A revelação foi feita por seu empresário Vinícius Prates, que está bastante bravo, em especial com o Pedrinho e com o Felipe. O Felipe Maestro, que é uma espécie de diretor de futebol, e o Pedrinho, o presidente. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Vinícius Prates, que me garantiu que o Diniz contaria com o atleta como titular, mas por uma decisão do Pedrinho e do Felipe, ele foi afastado. Tudo para que não cumpra seu sétimo jogo no Campeonato Brasileiro, que impediria que ele atuasse por outro clube brasileiro. A avaliação interna é de que o Jair, dono do quinto maior salário do elenco vascaíno, tem entregado pouco, não consegue ser protagonista como se imaginava, e que por isso o melhor caminho seria negociá-lo. De acordo com o Vinícius Prates, hoje as principais saídas para o Jair não estão no Brasil, ao contrário de muitas especulações. Já contei para vocês que o Cuca vetou o nome do Jair no Galo, mas ele tem conversas hoje, ou sondagens, eu diria, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e da Major League Soccer. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, desde a chegada do Fernando Diniz, há mais otimismo por parte do torcedor em relação ao futuro vascaíno. Hora de falar sobre a chance de Diego Pituca virar reforço do Clube Atlético Mineiro. O técnico Cuca pediu a contratação do jogador de 32 anos de idade com quem ele trabalhou no Peixe em 2 oportunidades. Cuca entende que o Pituca resolveria os problemas de falta de criação, além de dificuldade na marcação, na proteção ao sistema defensivo. Mas o negócio nem foi adiante, nem houve uma proposta apresentada ao Peixe, porque dentro do Atlético não existe a convicção nesse negócio. Os acionistas do Galo pediram uma segunda opinião para o pessoal do SIGA, o Centro de Inteligência de Futebol no Atlético, e um órgão que tem discutido e contrariado uma série de decisões do Cuca desde o início da temporada. Dá para lembrar do Pochettino, entre outros jogadores. E enquanto se aguarda uma posição do SIGA, o Atlético não avança nessa negociação. É importante contar que o Pituca perdeu espaço no Santos, salário alto, na casa dos R$700 mil por mês. Sua saída não seria algo tão complicado. Mas, se o Atlético levar proposta, não sei se a oferta vai agradar. A ideia atleticana para esse caso era de contratação do Pituca sem custos, em troca de uma dívida que o Santos tem com o Galo pela compra do Patrick. Só para fechar em relação ao Atlético, o Galo quase negociou com o Santos na contratação do atacante Guilherme. Em troca, estava disposto a ceder Igor Rabelo e Igor Gomes. O negócio melou quando o Galo fechou a contratação de Dudu. Diego Fernandes, membro do canal do Nicola e torcedor do Galo. Tem contratação nova no Atlético? Diegão, tem alguns movimentos. Deixa eu explicar 2 relacionados ao Santos. O Atlético chegou a negociar com o Santos a contratação do Guilherme, que vive momento de baixa no Santos, mas já esteve em alta. O Guilherme seria trocado pelo Igor Rabelo e pelo Igor Gomes. O negócio caiu quando o Atlético fechou com o Dudu. Outro alvo, esse mais recente do Santos, Diego Pituca. Cuca está trabalhando pela contratação do Pituca, eles já estiveram juntos em 2 oportunidades do Santos, homem da confiança do Cuca. O problema é que, para levar essa história adiante, os acionistas do Galo querem a aprovação do SIGA, que é o Centro de Inteligência do Galo. Deixa eu ver se é Centro de Inteligência ou de Informação, toda vez eu fico na dúvida. SIGA. Centro de... Centro de Informação do Galo, tá? Então, Centro de Informação do Galo. E o SIGA ainda não se posicionou. E a julgar pelas últimas quedas de braço, dá para até imaginar que talvez o SIGA não seja tão favorável à negociação do Pituca. Cuca e SIGA têm se desentendido em relação aos reforços. O Mina renovou o contrato no Cagliari. O contrato acabava na metade do ano. Mina, que quase virou reforço do Corinthians em janeiro do ano passado, assim que o Augusto assumiu a presidência. Existia uma negociação em andamento, o contrato do Mina estava perto no fim no Cagliari, e ele acabou por optar na oportunidade por renovar com o Cagliari até o fim da temporada passada. Depois ele renovou por mais um ano, o contrato estava acabando agora, e agora ele estendeu o contrato por 3 anos. Então o Mina dá para arriscar do mapa dos corintianos e também de torcedores do Galo. O Mina fica no Cagliari até 2028. Sobre o William Arão, a situação é bem simples de explicar. O Arão tem contrato com o Panathinaikos até 30 de junho, mas
Já é certo que ele não fica, o Panathinaikos se despediu nas redes sociais do Arão, agradecendo os serviços prestados 2 temporadas por lá. Tudo indica que o Arão vai jogar no futebol brasileiro e ele tem sido oferecido para alguns clubes. Em relação ao Corinthians, não consegui a confirmação de ninguém no Timão em relação à contratação desse atleta. E notícias de reforços para o Galo, chega um 5, um 8 e um 10 e talvez um zagueiro. Com esse time e os 4 R's dando cano em salários fica difícil. Leonardo, o Cuca pede, mas entre o Cuca pedir e entregarem 4 reforços há uma distância grande. Eu não acredito que o Galo vai buscar tantos nomes no mercado. Há uma condição financeira muito ruim de um clube que cresceu sua dívida em 400 milhões de reais no ano passado e que fechou com um prejuízo acima dos 200 milhões de reais, tá? Então, se chegarem reforços, eu acho que chegam numa quantidade menor e preferencialmente de graça. Sobre o Pituca, que o Cuca já trabalhou. A ideia do Galo, se o SIGA, o Centro de Informação do Galo, aprovar, o Atlético vai sugerir ao Santos a liberação do Patrick em troca de a liberação do Pituca em troca do perdão de uma dívida. O Santos contratou o Patrick do Galo e não pagou. E o Galo abriria a mão dessa cobrança. Duvido que o Santos também tope abrir mão do Pituca em troca de uma dívida antiga, né? Conversando com o empresário do Carlos Vinícius, o empresário se chama Flávio Ribeiro. Ele me garantiu que o São Paulo, o Grêmio e o Botafogo o sondaram recentemente para entender as condições do Carlos Vinícius. O Flávio também falou de Vitória e Sport, mas que Vitória e Sport entenderam as condições como muito altas e meio que já saíram do negócio. E que o São Paulo, o Grêmio e o Botafogo ainda não haviam feito propostas, mas tinham interesse, tá? O Carlos Vinícius é um centroavante de 30 anos, que joga no exterior na Europa desde 2017, por passagem por Tottenham, PSV, Benfica, Rio Ave, Mônaco, enfim, Galatasaray, ele rodou bastante. Viveu os melhores momentos sempre em Portugal. E como ele está livre no mercado porque o contrato dele com o Fulham terminou, não é uma operação das mais altas, embora entre salários, direitos de imagem e luvas, ele vai pedir mais de R$1 milhão por mês, tá? O Carlos Vinícius quase virou reforço do Red Bull Bragantino em janeiro. O negócio morreu na última hora porque o Fulham não aceitou o negócio. Washington Luiz, Nicola, boa noite. E o Galo, o que tem para hoje? Washington, a maior especulação hoje é Pituca. O Cuca pediu e o Siga ainda não aprovou. Fica imaginando a cabeça do Cuca, porque... Cuca do Cuca? É, a Cuca do Cuca. Boa. Porque além de você quebrar a Cuca para destrinchar o adversário, para mapear os pontos fortes e talvez os pontos vulneráveis, você tem que administrar o elenco, que é curto e que aquele negócio parece troca, né? Sai um DM e entra outro, sai um, entra outro, né? Parece pit stop, né? Fica o preenchimento de vaga, né? Mas já teve pior. Houve momento em que o Cuca não tinha o Lianco, não tinha o Franco, não tinha o Gabriel Menino, não tinha o Hulk. Agora ele tem alguns jogadores, ele perdeu talvez o seu melhor jogador no momento, né, em termos de desempenho, que é o Coelho. Mas ele tem outros atletas importantes que retornaram e que estão voltando ao seu melhor nível técnico e físico, como por exemplo o Lianco, que não voltou tão bem da lesão, mas aos poucos vem recuperando a boa forma que estava antes e, por exemplo, fez um grande jogo diante do Maringá. Agora, fica ali a dúvida de quem o Cuca vai escolher para a vaga do Coelho. No clássico, o escolhido foi o Igor Gomes. Só que de lá para cá, o Bernard é um cara que tem entrado bem, o Júnior Santos é um atacante de lado de campo, tem uma característica específica. Agora, no elenco, o Galo não tem um jogador com a característica do Coelho. Não. Ele é o jogador do 1 contra 1 em espaços mais curtos. Fez muita falta mais um jogador como o Coelho, por exemplo, no jogo contra o Maringá, naquela marcação individual. Só que não tem esse cara. O Júnior Santos não é esse jogador do drible em espaço mais curto. Ele precisa... é do arrasto, né? Exatamente. O Bernard não é mais esse jogador do 1 contra 1, do drible curto. O Palácios não tem entregado. O Igor Gomes não é esse atacante, ele é um meia. Também de arrasto.
Também. Então muda-se a característica e provavelmente vai mudar a característica, pelo menos do lado esquerdo do Atlético. Então fica difícil saber qual vai ser a escolha do Cuca. Mas se ele perde o Coelho, como eu disse, ele tem outros retornos, sequência de alguns jogadores importantes e é um Atlético muito forte. Para mim, favorito nesse jogo contra o Corinthians. E chamou atenção, né, cara? Os 3 jogos da Arena MRV com gramado sintético, a quantidade de gols, né? É uma média superior a 4 gols por partida. 3-2 contra o Fluminense, 3-1 contra o Caracas e o 4-0 contra o Maringá. Então, a continuar essa média, promessa de muitos gols no sábado à noite. E só lembrando, o jogo fica mais rápido, né? A bola é mais rápida, a grama natural, ela retém um pouco a velocidade da bola, a grama sintética não, e aí você consegue, quem joga com alta intensidade, gramado sintético é uma maravilha. Aliás, o Hulk bateu o pênalti e perdeu contra o Maringá e o Scarpa falou com ele, Hulk, né? O próprio Hulk falou isso na entrevista para Itatiaia, que o Scarpa, logo depois que ele perdeu o pênalti, falou que bater pênalti na grama sintética é diferente. Você tem que pegar um pouquinho mais em cima da bola. E aí eu tive a informação depois do jogo que no treino na Arena MRV, um dia antes do jogo contra o Maringá, foram 10 cobranças de pênalti, apenas 3 gols. A turma teve muita dificuldade. Então o Atlético precisa trabalhar isso. Porque pênalti pode acontecer. É uma coisa natural do jogo. Então precisa treinar, trabalhar, se adaptar ao novo piso. É a casa do Atlético e a turma. Os jogadores do Atlético precisam aprender a bater o pênalti, então, nesse tipo de gramado. E assim, é muito nítido pra gente que estava, né, no jogo contra o Maringá, por exemplo, ali na beira do campo, né, atrás do gol, o quanto o jogo fica realmente rápido. Você chegou a pisar no gramado? Cheguei. É um gramado evidentemente sintético, não aquele que a gente é acostumado a jogar. Ele tem, né todo o sistema, é um gramado muito um pouco mais fofo, muito próximo de um gramado natural, só que é sintético. O piso não deixa de ser duro, né? Então, por ter um nivelamento ali do gramado perfeito, a bola, ela não tem um trajeto a não ser... ser muito rápido. Então, e eu não sei se foi muito, né, cara? Não sei se foi o Edu que comentava na jornada sobre o atleta que tem uma idade um pouco mais avançada sofrer com a intensidade do jogo, né? E o Hulk é um caso disso. Corrido, né? O jogo fica muito corrido. E deu pra sentir que o Hulk sentiu isso. Eu acho que o Hulk não é nem por conta do gramado, não. Ele voltou da lesão um pouco mais travado. Não sei se o Hulk tá inteiro, tá 100%. Ele foi substituído, ele tomou um tostão no final do primeiro tempo do Vilar, zagueiro do Maringá, e ele saiu com esse incômodo, mas tostão a gente se conhece. Dói pra caramba, mas não é nada que preocupa pra partidas seguintes. Mas o Atlético tem que lamentar a perda do Coelho, cara. Provavelmente vai voltar só no segundo semestre, depois do Mundial, o Atlético perde o seu principal jogador de ataque em termos de desempenho na temporada. E tem uma questão também de adaptação. Você estava falando da cobrança dos pênaltis, e a gente você falou do Lianco também. O Lianco é um cara que ainda está se adaptando ao gramado sintético. Deu umas patinadas, né? Dando umas patinadas e tal. É típico de quem ainda não está habituado ao gramado sintético, ainda mais com a exigência do jogo, né? Que o Maringá resolveu abrir o jogo e fazer um jogo de trocação. Né? O primeiro tempo foi bastante assim. Maringá faz uma marcação individual o campo todo, né? E aí só sobra sem marcação o goleiro, o Everson. Até o Atlético entender o estilo do jogo e o plano do Cuca ser bem executado, dar certo, demorou. O Atlético correu riscos, mas no final das contas fez um grande jogo e acabou vindo a classificação. Agora, o adversário é muito superior do sábado, né? O Corinthians, um time muito qualificado, tem oscilado. O Corinthians que joga fora da arena, da sua arena, da Neoquímica, é diferente. O Corinthians oscila muito mais jogando fora de casa e o Galo tem regulado, jogando na arena e tem que fazer valer essa força. E provavelmente com o estádio cheio, o torcedor atleticano finalmente comprando a ideia e enchendo o estádio. Isso aí, torcedor do Galão da Massa, ficamos por aqui com giro de notícia nesse sábado para você, do nosso querido e mais amado Atlético Mineiro, o Galão da Massa. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do